Amém, meus irmãos. Vamos agora para a leitura da palavra. A nossa primeira leitura está no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17. E depois nós iremos para Gênesis capítulo 3, versículos 1 a versículo 7. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres terás que morrer. Capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: então Deus disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir o conhecimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os seus olhos, os olhos dos dois, e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Amém. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. A nossa segunda leitura se encontra no livro de Romanos, Epístola do apóstolo Paulo à igreja que se encontra em Roma, no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia o pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra de Deus, demos graças a Deus. E agora a nossa irmã Tatiana irá fazer a leitura do Evangelho para nós. Fiquemos de pé para a leitura do Evangelho do Senhor. Mateus 4, do 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhes: se és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhes: se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito:
não tentarás ao Senhor teu Deus. Tomou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu resplendor, e disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e ele só prestará culto. Com isso o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram a servi-lo. Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Muito bom poder falar com vocês aqui nessa noite, nesse momento. Antes de iniciar minha pregação, gostaria de falar para vocês que esse sermão de hoje eu sou muito devedor a duas pessoas. O primeiro é o Stanley Howard e o segundo é o Brian Zand. O primeiro tem um comentário no livro de Mateus e o segundo tem um pequeno devocional para o período da Quaresma. Eu me inspirei muito nos escritos dessas duas pessoas, tanto que as minhas ideias muitas vezes podem se confundir com as ideias deles, e na verdade as ideias não são minhas, são apenas ideias deles filtradas por mim, tá bom? E é um prazer poder falar com vocês nessa noite. Nós estamos no primeiro domingo da Quaresma e eu gostaria de convidar vocês nesse momento que me acompanhassem nessa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos congregou todos juntos aqui nessa noite, para que nós te louvemos, para que nós possamos engrandecer ao teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa abrir as nossas mentes, o teu Santo Espírito possa abrir os nossos corações, para que nós possamos receber da tua palavra, para que nós possamos ser transformados à imagem do teu Filho, que o testemunho de Jesus naquela tentação possa nos servir como força, como auxílio, como modelo para que nós também possamos ter forças para lutar. Senhor, nos dê a graça para que nós possamos conseguir prosseguir e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Meus irmãos, nessa última quarta-feira nós tivemos o nosso ofício de cinzas que marcou o início da Quaresma para nós. Todos nos reunimos como igreja e demos início a esse novo período. Nós marcamos nossas testas com cinzas, a fim de mostrar a marca de Cristo em nossas vidas. Além disso, na esteira da fé judaica expressa no Antigo Testamento, nós utilizamos as cinzas nesse período de Quaresma para demonstrar ao mundo o arrependimento da mesma forma como eles demonstravam nos tempos deles. Então as cinzas para nós têm esse sinal bem particular de demonstrar arrependimento, de demonstrar contrição, de demonstrar busca a Deus. Meus irmãos, nós estamos na Quaresma, e a Quaresma é esse período em que a igreja, como uma forma de preparação para a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, se junta a Jesus Cristo espiritualmente no deserto. Espiritualmente nós nos juntamos a Jesus no deserto e passamos 40 dias com Jesus. Meus irmãos, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É como o nosso texto do Evangelho de hoje começa. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Este é um começo, meus irmãos, um tanto quanto assustador. Um tanto quanto tenebroso, muitas vezes. Sinistro. Jesus, o Filho de Deus, é conduzido ao deserto pelo Espírito para ficar totalmente vulnerável, para ficar com fome, e ali nessa situação de extrema vulnerabilidade, ele fica à mercê do tentador, o diabo. O escritor do Evangelho de Mateus, ele tem uma percepção muito única e particular sobre a história do mundo, a história de Israel e a história de Jesus. A história de todos esses personagens e a história de todo o universo está inserida em uma espécie de conflito. Um conflito que se iniciou muitos anos atrás, mas especificamente no início da história conforme é conhecida. Um dia, no Jardim das Delícias, também chamado de Éden, o diabo surge na forma de um animal astuto e faz um simples comentário.
Então Deus disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Um simples comentário, como uma espécie de uma simples pergunta. Algo ingênuo, algo que ninguém jamais consideraria perigoso. Uma pergunta simples. Mas nessa pergunta simples e aparentemente ingênua, nela reside um truque perigoso. E dessa forma, Eva foi enganada. Eva foi conduzida a duvidar de Deus, de que Deus manteria a sua palavra, ou então a desconfiar de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Dessa forma, se iniciou uma longa história de um conflito. E esse conflito é sempre marcado pela dúvida de que Deus se mostra, é uma dúvida de Deus, e essa dúvida se mostra de diversas formas. Mas a principal arma desse conflito é fazer com que o povo de Deus duvide da palavra de Deus e da sua bondade. E agora, mais uma vez, o diabo está prestes a atacar nessa guerra, da forma como ele sempre atacou e da forma como ele continua atacando hoje. Ele está prestes a atacar Jesus, da mesma forma como no passado ele atacou Eva, como ele atacou o povo de Israel no deserto, como ele atacou o povo de Israel no evento do bezerro de ouro, como ele atacou o povo de Israel nos momentos que os conduziram para o exílio, como ele atacou hoje a cada um de nós, a mim e a você. O diabo falou para Eva: então Deus disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? É a pergunta que o diabo faz para Eva. Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É a pergunta em tom de desafio que o diabo lança para Jesus. O diabo pensando que Jesus, depois de ter feito esse jejum de 40 dias, estaria totalmente enfraquecido, se aproxima de Jesus, assim como no passado, ele se aproximou de Eva. Meus irmãos, comer talvez seja a primeira forma que o diabo usa para nos atacar. Porque comer vai diretamente no âmago da nossa dependência. É a nossa dependência mais profunda. Nós precisamos comer para sobreviver. Nós comemos do pão para permanecermos de pé. Aqui no Brasil, no caso, do arroz e do feijão. Nós comemos da carne e do sangue de Cristo para permanecermos de pé. O diabo sempre vai atacar na comida. A nossa dependência mais básica, nós dependemos da comida para sobreviver. E então o diabo se aproxima de Jesus da mesma forma como ele se aproximou de Eva, com um simples comentário, mas um comentário que até então pode parecer inocente, mas acima de tudo, um comentário que tem a capacidade de gerar dúvida. Por acaso, Deus não disse que você poderia comer de qualquer fruta no paraíso? Por acaso, você não é o Filho de Deus? Se você realmente é o Filho de Deus, então por que você não ordena que essas pedras se tornem pão? O truque do diabo é ardiloso. É como se ele estivesse falando assim: você não é o filho daquele que é capaz de fazer com que o pão surja no deserto? Afinal de contas, ele não é o mesmo que fez o maná descer do céu para que o povo não passasse fome? Então nos mostre que você é capaz de fazer as mesmas coisas que o seu pai é capaz de fazer. Além do mais, este é um Deus que não gosta que as pessoas passem fome. Por isso mesmo que ele enviou o alimento do céu para alimentar quem estava passando fome. Por que você está passando por essa situação tão difícil, Jesus? Você não deveria passar fome. O seu Deus não é o Deus da abundância, não é mesmo? Por que você age? Por que você não age conforme ele agiria nessa situação na qual você está e se alimenta? Por que você não age da forma como ele agiria e cria o alimento para si mesmo? Por que você está se submetendo a essa situação tão deplorável, Jesus? É basicamente isso o que o diabo está falando para Jesus. E não é como se o diabo estivesse contando mentiras descaradas,
Deus de fato é o Deus da abundância. Deus de fato não se alegra quando as pessoas passam fome. Deus de fato é o Deus que faz com que o alimento surja no deserto, no caso, desça do céu para as pessoas comerem toda manhã. Deus de fato é o Deus que socorre os famintos. Mas o truque do diabo era fazer com que Jesus se submetesse sem perceber aos seus termos, aos termos do diabo, não aos termos de Deus. E não é como se Jesus não pudesse realmente multiplicar os pães, como ele faz no momento em que ele multiplica pães e peixes. Afinal de contas, isso é algo que Jesus faz no futuro, e quando ele inclusive alimenta multidões, conforme o evangelho de Marcos e de Mateus, ele faz isso 2 vezes. Mas Jesus se recusa a fazer isso nos termos propostos pelo diabo. Como o evangelho vem nos mostrar, Jesus realmente está envolvido no negócio de gerar pão, de alimentar pessoas. Mas Jesus não iria fazer isso da forma como o diabo propõe. A forma como Jesus tem de alimentar as pessoas, a forma de Jesus alimentar as pessoas é uma forma totalmente diferente do diabo alimentar as pessoas. O diabo quer que pensemos que o pão e a palavra de Deus podem ser separadas, mas de fato elas não podem. Assim como ele tentou fazer com Eva no passado, e no futuro por diversas vezes ele fez com todo Israel, ele queria demonstrar fazer com que as pessoas duvidassem que a bondade e o amor de Deus poderiam sustentar tanto Eva quanto Israel ou como Jesus. A verdade é que ele queria fazer com que Eva, Israel, Jesus, eu e você, duvidemos da bondade e do amor de Deus e que tudo isso pode nos sustentar. A esse ataque de Jesus, ele responde citando o livro de Deuteronômio. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira tentativa do diabo de corromper Jesus falhou, mas ele continua seus ataques. A primeira tentação era a de alimentar todas as pessoas, mas se esquecendo de Deus. Essa é a tentação de fazer com que o reino de Deus seja apenas sobre justiça social. E sim, o Deus de Israel é um Deus que se importa e muito com a justiça social. E Jesus é aquele que se importará com a fome das pessoas, irá alimentá-las com pão e peixes multiplicados, que irá dessa forma alimentar os famintos. Mas Jesus também é o Deus que se importa que nós nos alimentemos do corpo dele. E ele oferece a si mesmo para nós e alimenta o nosso espírito toda vez que nós nos reunimos para comer da sua carne e beber do seu sangue na Eucaristia. A tentação é a de obedecer ao mandamento de amar as pessoas como amamos a nós mesmos, mas se esquecendo do mandamento principal que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Você deve amar as pessoas, mas você não precisa amar a Deus no processo. Agora, na segunda tentação, já não é mais o Espírito que conduz Jesus, mas de uma forma um tanto quanto sinistra, Mateus nos diz que agora é o diabo quem conduz Jesus para a cidade santa e o coloca no lugar mais santo da cidade santa, que era o templo, e de lá, na frente de todas as pessoas que estão reunidas ali no templo, o diabo fala para Jesus: se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Meus irmãos, prestem atenção. O diabo demonstra que ele também conhece as Escrituras. E ele sabe muito bem manipulá-las. O diabo conhece a Escritura e sabe muito bem manipulá-las. Agora, o diabo faz algo que constantemente nós fazemos. O diabo, nessa segunda tentação, ele tenta forçar a mão de Deus para fazer com que o governo de Deus seja da forma como
eu gostaria que fosse o governo de Deus. E sim, Jesus, ele vai para Jerusalém. E lá Jesus vai realmente purificar o templo. Mas Jesus chega de uma forma totalmente diferente da proposta do diabo. Enquanto o diabo sugeriu que Jesus chegasse com grande poder e anjos ao seu redor, Jesus, quando ele chega no templo de Jerusalém, ele chega montado num pequeno e humilde burrinho. Mas o diabo quer que Jesus tome o templo à força. O diabo oferece a Jesus a oportunidade de se tornar um herói, a tomar a sua vida em suas próprias mãos. É como se o diabo falasse para Jesus: tome o controle do seu destino. O diabo queria que Jesus forçasse o reino de Deus, forçasse que o reino de Deus se tornasse uma realidade presente por meio de suas próprias mãos, e que ele fizesse e ele forçasse o reino de Deus a se tornar presente naquele momento, criando um sacrifício ao qual Deus não seria capaz de recusar, e mandasse anjos ali para salvar Jesus. Mas Jesus não é aquele que cria a sua própria história, nem aquele que controla o seu próprio destino. O negócio de Jesus, como ele diz no Evangelho de João, é obedecer ao Pai. E ao fazer isso, ele oferece a sua vida em favor de muitos e se permite não a controlar a sua própria vida, mas na cruz, Jesus se permite ser controlado por outras pessoas. O diabo ofereceu para Jesus a oportunidade de ser reconhecido como o Messias de uma vez por todas, ao invés de começar uma longa jornada para tentar convencer as pessoas de que ele era o Cristo, uma jornada que as pessoas simplesmente, no final, não acreditaram e o crucificaram, o Senhor da Glória. O diabo queria dar o momento ideal para Jesus para convencer as pessoas do seu poder e de quem ele era. Era a tentação de fazer as pessoas acreditarem, de forçar as pessoas a aceitarem, a não deixar espaços para dúvidas. Mas Jesus decide que deve haver espaços para dúvidas. E Jesus decidiu demonstrar quem ele era, não por demonstrações pirotécnicas de poder, não a mandar anjos virem ao seu resgate, mas morrendo na cruz. E dessa forma Jesus responde ao diabo de uma forma curta e grossa: não tentarás ao Senhor o teu Deus. Quando você está em uma batalha com o diabo, meus irmãos, não é sábio ficar buscando interpretar o significado do texto. Jesus vai direto ao ponto. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Por fim, a terceira tentação revela o que estava escondido nas duas primeiras tentações: uma ligação entre adoração e política. Mais uma vez o diabo conduz Jesus, mas agora para um monte muito, muito alto. O lugar onde ele poderia observar todos os reinos do mundo com seus esplendores. Tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. É a oportunidade que o diabo dá a Jesus. A terceira tentação, meus irmãos, a terceira tentação é a mais forte de todas. É a oportunidade final de acabar com esse conflito que existe desde o início da história, de uma vez por todas. O diabo oferece o reino de Roma, mas não somente Roma, mas todos os outros reinos que estavam presentes ali, todos os reinos que surgiram e que irão surgir. É a oportunidade de se tornar rei, sem precisar morrer numa cruz. É a oportunidade de salvar o mundo de uma vez por todas. É a oportunidade de acabar com a história, de salvar a história, de salvar a humanidade de todo o mal. Apenas um singelo gesto: adore a mim e eu bato em retirada e você faz com o mundo o que você bem entender. Mas tudo isso, meus irmãos, abrindo mão do primeiro mandamento. Abrindo mão de amar a Deus acima de todas as coisas. E também o segundo mandamento, de amar a todas as pessoas como a nós mesmos. É abrir mão
de amar a Deus em troca de amar ao diabo, e amar todas as pessoas, passando a amar apenas aquelas pessoas que merecem ser amadas. É a oportunidade de libertar todas as pessoas que estão debaixo de qualquer sofrimento infligida por outros humanos e pelo diabo no mundo. É a oportunidade de arrancar todos os grilhões, tanto colocados espiritualmente nos céus, quanto colocados na terra. É a oportunidade de libertação final. É a oportunidade de resolver todos os conflitos pelo uso da força. A força vai estar nas suas mãos. E você vai poder trazer a paz mundial, matando a todos que possam te atrapalhar. A verdade é que o diabo, meus irmãos, ele se esconde em nós, na nossa impaciência. A verdade é que o diabo está escondido sempre em nossa impaciência. Nós queremos o pão e queremos forçar a mão de Deus a nos dar o pão. Nós queremos a salvação e por isso queremos forçar a Deus a nos salvar. Nós queremos a paz mundial e por isso nós queremos forçar a mão de Deus a fazer tudo isso. O diabo está escondido na nossa impaciência. Por quê? Nós queremos tudo isso agora e do nosso jeito. Mas ser a igreja é diferente. É dizer não para as tentações que o diabo coloca a todas as pessoas no mundo. Ser igreja significa ser um povo apocalíptico. Um povo que acredita que a recusa de Jesus no deserto, a recusa de Jesus em aceitar os termos do diabo para a salvação mundial, tornam possíveis que nós possamos viver hoje de uma forma totalmente diferente. Que nós possamos viver uma vida diferente. Onde nós não somos mais tomados de impaciência para fazer tudo aqui e agora, mas nos termos do diabo. Nós, então, sabemos que devemos fazer tudo nos termos de Deus. E mais uma vez Jesus responde a Satanás, mais uma vez de forma curta e grossa: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele só prestará culto. E com isso o diabo o deixou, e os anjos de Deus se puseram para servi-lo. Enfim, meus irmãos, Jesus venceu. Mas esse conflito continua presente na história. Esse conflito, meus irmãos, ele é vivido constantemente por nós, que somos tentados pelo diabo a fazer não o mal muitas vezes, mas o bem. Só que fazer o bem nos termos do diabo, não nos termos de Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, para fazer assim como Eva, ou melhor, assim como Adão. A nossa leitura de Romanos de hoje deixa claro que por meio da ação de Adão, o pecado entrou no mundo. Mais uma vez, essa é uma declaração muito sinistra. O pecado entrou no mundo. É como se o pecado fosse não apenas os pequenos atos e erros que nós cometemos aqui e ali, mas uma força demoníaca, um agente do caos, um agente satânico que entra e invade a nossa realidade. O pecado é descrito como uma força invasora que se instala na nossa realidade e que traz a sua comparsa à morte. Com isso, Paulo fala que a morte reinou desde Adão. Mais uma vez, uma declaração um tanto quanto sinistra, meus irmãos. Mas Romanos também faz outra declaração. E agora, não é uma declaração sinistra, mas é uma declaração gloriosa, é uma declaração majestosa. Antes, Paulo fez uma leitura um tanto quanto cósmica da história de Adão no Éden, ao falar que ali o pecado e a morte invadiram a realidade. Mas Paulo faz outra leitura cósmica quando ele olha para o evento Jesus, para a cruz de Jesus Cristo, para a vitória de Jesus na cruz. Se com efeito pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. E no versículo 21, para que como imperou o pecado na morte, assim também imperasse
a graça por meio da justiça para a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus na cruz iniciou um novo império. O império que entra em conflito com o império das trevas, com o império do diabo, o império do pecado, o império da morte. A vinda do reino de Jesus, o reino da graça, como Paulo diz, torna possível que nós tenhamos um destino diferente do de Adão, de Eva, de Israel, no deserto, no exílio, perante os bezerros de ouro que são colocados por nós. Porque Jesus venceu, nós também podemos vencer. E quem nunca se pegou pensando, por exemplo, Jesus somente aguentou essa tentação porque Ele é Deus. O que Jesus tem de tão especial, né? Ele é Deus, por isso Ele pode vencer. Nós, pelo contrário, não podemos. Muitas vezes nós nos perguntamos, meus irmãos, é nesse tipo de questão que o diabo se esconde. O foco do Evangelho de Mateus não é que Jesus é Deus, mas Jesus, Ele venceu a tentação porque Ele é humano. Ou melhor, porque Ele é verdadeiramente humano. Porque o verdadeiro homem é Jesus, não é Adão. E nós estamos em Adão, mas nós, por meio de Jesus Cristo, morremos para Adão por meio do batismo e somos incorporados em Jesus e passamos a fazer parte do segundo Adão, Jesus. Por que nós podemos, enfim, vencer as tentações assim como o nosso Senhor venceu? Porque nós estamos inseridos naquele que é verdadeiro homem. E nós podemos nos tornar verdadeiramente homens em Jesus. Como diz Gregório de Nazianzo, somente aquilo que é assumido pode ser salvo. Somente porque Jesus é homem é que nós podemos experimentar a salvação. Meus irmãos, gostaria que vocês se juntassem a mim nesse momento, nessa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu venceu na cruz. Porque naquela cruz o Senhor se entregou sua vida em nosso favor. Mas a Tua vitória, Jesus, não iniciou na cruz. A verdade é que a Tua vitória se iniciou muito antes. No deserto, você já começou a vencer. E muito mais, no deserto, o Senhor criou um estilo de vida, uma oportunidade para que nós vencêssemos também. Porque nós agora estamos inseridos, incorporados, participando de Ti. Onipotente Deus, cujo bendito Filho Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo demônio, nós também, muitas vezes, somos assaltados, atacados pela tentação. Senhor, Tu conheces a nossa fraqueza, a fraqueza de cada um de nós. Permite que com Tua graça e pelo Teu poder, assim como Jesus venceu a tentação, nós possamos vencer também. E que nós possamos experimentar o poder da Tua salvação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.